Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus e tirarmos preciosas lições para a nossa vida. Aproveitando esta manhã um pouco fria na cidade de Barroso, nós vamos começar falando com Deus, na certeza de que Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o Teu nome. Nós te rogamos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, que continue conosco, nos abençoando, nos dando tranquilidade, nos dando fé, nos dando paz. Te agradecemos por esta manhã, Senhor Deus, onde apesar de um pouco fria, nós podemos nos levantar para estudar a Tua Palavra, para falar contigo e ouvir a Tua voz. Abençoe os membros da Igreja Presbiteriana Filadélfia, da nossa congregação no Bedesque, que cada um, Senhor Deus, tenha o sentido de Ti, o cuidado, o zelo, o amor, a graça e a misericórdia. Que todos nós sejamos sustentados pelo Senhor e que tenhamos a certeza de que o Senhor não nos desampara jamais. Tenha misericórdia do nosso país, abençoe a nossa nação, passando por turbulências, abençoe essa situação do Covid, Senhor Deus, que em breve a nossa vida volte ao normal, que em breve possamos, Senhor Deus, nos reunir na Tua casa, voltar, Senhor Deus, ao nosso cotidiano como era antes, mas com uma diferença, com um relacionamento muito mais profundo, conhecendo ao Senhor de maneira mais real. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, eu quero começar falando que estou com saudade de vocês. Estou com saudade da igreja, estou com saudade dos irmãos, estou por aqui de negócio de isolamento ou confinamento ou quarentena. Estou rogando ao Senhor que nos dê a alegria de voltarmos à nossa vida normal, cultuarmos ao Senhor no seu templo, podermos nos encontrar, nos abraçar, apertar as nossas mãos sem nenhum medo. Mas enquanto Deus não faz isso, a gente ora e o busca da melhor maneira possível. Hoje eu gostaria de trazer mais uma vez um texto na carta de Paulo a Timóteo. Disse que estou com saudade de todo mundo. Do Sidney é mais ou menos. Não sei se estou com tanta saudade dele assim, não. 2 Timóteo 2, 19 e 26. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, e que se opõe na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Trecho do segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente sabe que Paulo estava encarcerado e ele está preocupado em passar as orientações ao jovem pastor
Timóteo. E dentro dessas orientações, ele vai tocar em assuntos interessantes que nós vamos ver agora, nessa manhã. Primeira coisa, a gente começa ali já no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Gostaria de pensar com você exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora. Uns tendem a relaxar, né, o seu relacionamento com Deus, não tem culto, não tem programação na igreja, né, e tem uma gama de ofertas aí para você ocupar o seu tempo e, quem sabe, nem mesmo se lembrar de Deus. Acredito que não seja o seu caso, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Há uma preocupação, né, eu já até mesmo aqui com os irmãos da igreja, com outros pastores amigos meus, a gente tem conversado, e há uma preocupação de que depois disso tudo passar, eu reitero o que eu tenho dito ao longo de todo esse tempo, vai passar. O pastor não pode fazer um prognóstico de quanto tempo vai durar ou em que data vai encerrar, mas eu acredito que logo as coisas vão começar a se normalizar. Mas uma das preocupações que tem sido discutidas nesses dias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde a igreja está fechada, onde ela não se reúne, é exatamente se quando tudo isso passar, as pessoas vão voltar à igreja com uma atitude diferente, ou seja, cônscios do bem que a igreja nos faz, cientes de como ela nos faz falta, de como nós precisamos dessa comunhão uns com os outros, como nós precisamos do culto do Senhor, como nós precisamos de todas as programações que nós temos. E outros, né, se chegarão, tem uma hipótese que tem sido questionada, se outros se acostumarão com essa questão virtual e chegarão à conclusão de que não precisam mais ir à igreja, podem continuar procurando viver uma vida cristã baseada nos relacionamentos virtuais, pastor pregando, já não faltava, agora então não vai faltar mesmo. Nós temos igrejas que transmitem cultos online, uma série de situações. E alguns pensam exatamente que algumas pessoas podem optar por deixar a igreja física para adentrar na igreja virtual. Ora, eu sinceramente acho pouco provável. Eu não acredito que alguém que vivencie a igreja, que ame a Deus, que trabalhe na igreja de alguma forma, que se importe com o reino de Deus de alguma maneira, deixe a igreja fisicamente como nós temos aqui, com cultos e programações e tal, e passe a viver única e exclusivamente no mundo virtual, porque ele não nos supre, ele não consegue dar a nós aquilo que de fato nós precisamos. Você já deve ter reparado ao longo dos meus sermões, das devocionais que eu tenho feito, eu nunca chamo de culto. Você já deve ter prestado atenção. Eu não chamo de culto, porque culto é algo coletivo e presencial, né? Aquele momento que a gente tem, onde a gente está reunido como Assembleia dos Santos, como povo de Deus, como Igreja de Cristo, aquele momento que acontece quando a gente está lá na igreja e vendo a face um do outro, vendo as expressões,
vendo o coração contrito, vendo as pessoas confessando seus pecados no momento de contrição, vendo as pessoas adorando a Deus no momento de adoração ou no momento de louvor, prestando atenção na palavra do Senhor no momento da edificação, trazendo seus dízimos e suas ofertas com o coração cheio de gratidão a Deus no momento do ofertório. Isso é singular demais. Isso não pode ser repetido através da internet. Isso não pode ser nem substituído, nem copiado. Porque aquele momento, aquele instante, como vocês já me ouviram dizer, é um momento único na nossa vida. É um momento, um momento especial que, por exemplo, o celular não pode transmitir isso, né? Eu não estou vendo vocês me verão, mas eu não vejo vocês. A interação que é necessária do olho no olho, do gestual, de ouvi-los cantando, de vê-los felizes na casa de Deus, isso a gente não consegue. Apesar da a gente tem visto várias ferramentas, tem gente que posta foto dos irmãos que estão assistindo e tal, e eu não questiono esse tipo de coisa, não vejo nenhum problema com relação a isso. A minha questão esse assunto que tem se levantado. Eu já conversei com várias pessoas que têm expressado essa preocupação. E eu sou um otimista. Eu creio que depois disso a igreja sairá fortalecida. Nós temos vivido experiências com Deus, solitárias às vezes, ou às vezes através dessa interação virtual que a gente tem feito, que servem para solidificar em nós que nós somos filhos de Deus, somos parte do povo de Deus, somos igreja de Cristo e que nós necessitamos também de nos relacionarmos uns com os outros e também cultuarmos juntos. Eu já falei com alguns irmãos, mas, por exemplo, hoje à noite eu costumo gravar o sermão na igreja. Vocês já perceberam isso? E eu vou lhes ser bem sincero, eu vou abrir o coração. É muito difícil estar na igreja e ver os bancos vazios. Estou lá sozinho, pregando, né? Assim, colocando de uma forma mais direta, praticamente para mim. Eu sei que os irmãos estão acompanhando pelo Facebook, né? Eu vejo muitos irmãos da igreja acompanhando, mas eu olho para os bancos e não vejo ninguém. E eu sinto falta. E eu parto do princípio, e pelo que eu já conversei com muitos irmãos da nossa igreja, todos estão sentindo a mesma falta que eu. Falta da gente sentar naqueles bancos, da gente ouvir a voz do Senhor, da gente cantar louvores reunidos, terminar o culto, se abraçar, se cumprimentar, perguntar como vai o outro. Nós temos sentido falta disso. E isso se dá porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor e o seu templo tem o seu devido lugar na nossa religiosidade. É claro que você faz a sua oração em casa, você está fazendo a sua devocional, você está assistindo os sermões através da internet. Tudo isso é válido para este momento diferente e inédito que estamos vivendo. E claro, também é válido depois que ele passe, no sentido de que onde você estiver, você pode orar, onde você estiver, Deus pode falar contigo através da sua palavra. Isso é uma premissa absoluta para nós. Mas nós não podemos abrir mão, e se alguém tem pensado isso, reflita melhor, nós não podemos abrir mão do nosso convívio, da nossa igreja, de estarmos reunidos verdadeiramente, de fato, fisicamente no mesmo lugar, para cultuar a Deus. O apóstolo Paulo dá algumas dessas dicas.
O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem é dele. Quem é dele. Quem é de Deus, quem é do Senhor, quem é de Cristo, não se contenta com um cristianismo de celular, de YouTube, de Facebook, de rede social. Está servindo para este momento? Claro que está servindo, mas a nossa espiritualidade requer mais, requer presença física, requer estarmos juntos cultuando a Deus, sermos a Assembleia dos Santos. Por isso nós não ministramos sacramentos, né? Já vi algumas pessoas ministrando sacramentos, mas eu acho que não tem cabimento a gente ministrar uma Santa Ceia virtualmente. Batismo eu não consigo nem pensar, né? Eu já vi, apesar, não sei se você já viu, mas eu já vi gente batizando pelo celular. São coisas que você não consegue fazer se não estiver fisicamente presente. A Santa Ceia é fundamental na vida da igreja, e nós estamos privados do culto, logo estamos privados também do sacramento. A gente não tem como fazer isso virtualmente, né? O pastor não vai tomar a Santa Ceia sozinho e fica difícil também falar com você, vai pegar o seu pão e o seu vinho e participar também. Então, inclusive a IPB já tem deliberado sobre isso, né? Até onde eu sei, é um consenso geral de que o sacramento não se ministra virtualmente, apenas fisicamente. Então Deus conhece os seus, como o texto diz, conhece aqueles que lhe pertencem, e aqueles que lhe pertencem anseiam, clamam pelo dia em que nós estaremos novamente reunidos. É mais ou menos como a situação de Israel, quando Israel estava cativo e chorava e ansiava por retornar a Sião. O Salmo 137 vai dizer que os babilônios pediam para que eles tocassem e cantassem, mas como eles fariam isso estando fora do seu lugar? Como eles fariam isso distante da casa de Deus? Então a gente se sente mais ou menos assim, a gente está experimentando algo parecido, não igual, mas algo parecido, né? Como é que a gente vai ministrar Santa Ceia, batismo? Como é que a gente vai fazer coisas que nós deveríamos fazer juntos? Nós estamos tão longe e tão separados, isolados hoje. Isso é para a reflexão. Isso é para a nossa reflexão. E quando a gente tiver a oportunidade, porque eu creio firmemente de que isso vai passar e nós teremos a alegria de nos encontrar novamente, de irmos à nossa querida igreja e lá juntos cultuarmos ao Senhor. Eu acredito que nesse período, aqueles que são do Senhor têm sentido saudade, têm sentido falta. E eu sei, porque eu converso com muitos dos irmãos, né? Pelo telefone, virtualmente, às vezes pelo WhatsApp, e eu ainda não conversei com um irmão que não tenha falado que está com saudade, que está sentindo falta, que já não aguenta mais essa situação e quer que as coisas se normalizem para que a gente retorne à igreja, para que a gente retorne aos nossos cultos, às nossas programações. Então quem é de Deus carrega dentro de si esse sentimento, esse desejo de pertença ao Senhor, de que a igreja é importante, é fundamental na nossa vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, sinceramente, eu acho difícil que as pessoas substituam aquilo que a gente tem, ou pelo menos teve até antes do isolamento,
por esse convívio virtual que supre determinadas necessidades, que cumpre o seu papel, mas que não consegue ser pleno, por faltar uma série de coisas necessárias para que a gente de fato tenha um culto, para que a gente de fato cultue a Deus e possa participar de tudo o que o culto a Deus proporciona a cada um de nós. Então, eu acredito que a igreja, além de ter um papel fundamental na nossa vida, ela primeiro é uma instituição divina, criada por Deus. As pessoas têm uma discussão aí entre instituição e tal, a instituição é falha e a igreja não. Não vou entrar nesse detalhe nesse momento, mas a igreja foi criada por Deus. Deus ajuntou um povo e o fez cultuá-lo. Nós fazemos parte desse povo que ama cultuar ao Senhor, que ama estar na sua presença, que ama buscar a sua face. A igreja tem uma importância muito grande, não só para nós que somos cristãos, mas até mesmo para o mundo. Ela dá o tempero, dá o sal, é a luz necessária para este planeta. Imagine por um segundo se não existirem mais crentes nesta terra. Aí a gente lembra lá do Sermão do Monte, onde Jesus fala, se o sal não serve para salgar, se a luz não serve para iluminar, para que ela serve? A igreja serve para temperar o mundo. Você imagina o mundo como iria de mal a pior, como costuma ir, se não houvesse mais as pessoas que orassem, as pessoas que pregassem, as pessoas que cultuassem ao Todo-Poderoso, que buscassem viver uma vida de santidade, uma vida conforme a vontade de Deus. O que seria desse mundo? A igreja tem uma importância tão além da nossa vida, né? do nosso bem-estar, que até mesmo as autoridades reconhecem isso, né? Não entrando em política, mas o presidente pediu à igreja que orasse. Dentre as muitas coisas que as pessoas têm feito, as lives com sermões, com meditações, com reflexões, têm sido primordiais para manter a sanidade espiritual de um povo inteiro. Não só presbiterianos, mas batistas, assembleianos, metodistas e uma série de outras denominações. E pessoas que não têm ligação com a igreja nenhuma ou que estão aí perambulando sem saber que caminho seguir, têm acompanhado, têm visto de vários lugares, eu mesmo nas lives que eu faço, nos dias determinados, né? Normalmente terça, sexta e domingo, muita gente não crente acompanha e participa, e interage e assiste. Então a igreja tem um papel fundamental. Eu não acredito que por causa de uma pandemia, por causa de termos recursos tecnológicos para não necessitarmos da presença física de ninguém, que a igreja como ela se desfará. Porque quantas crises a igreja já não viveu ao longo de sua existência? Tantas perseguições, se nós nos lembrarmos lá do começo da igreja, quantos dos nossos irmãos não foram perseguidos, os apóstolos mortos, né, de forma terrível. Paulo, muito provavelmente, a tradição diz que ele foi decapitado. Pedro, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tanta coisa. E aí a gente tem aí, mesmo depois dos apóstolos, uma sequência de martirizações de pessoas que amavam a Deus, amavam a Cristo e queriam ver a igreja seguir em frente, né? Irmãos nossos viraram tochas no Coliseu, outros foram dados aos leões, outros foram fritos em óleo quente e mais uma série de coisas. A igreja passou por tudo isso ao longo desses mais de 2000 anos e sempre permaneceu firme. Talvez uma hora ou outra
menos pujante, mas sempre firme. E eu não acredito, seriamente, do fundo do meu coração, não acredito que a pandemia vá transformar isso. Não acredito que o fato de estarmos isolados vá mudar aquilo que nós sentimos por Deus e por sua igreja. Então a gente percebe no texto essa questão. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele vai dizer mais abaixo, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ele vai dar algumas instruções. O servo de Deus é diferente. A pessoa que conhece a Cristo é diferente. Aquele que anda com o Senhor é diferente. Não no sentido de ser melhor do que as outras pessoas, mas no sentido de mostrar algo muito além dele. Nós tentamos espelhar não a nossa face, mas a face de Cristo. Nós não queremos, apesar de gostarmos de perfume, a gente quer exalar o bom perfume de Cristo. E isso acontece também dentro de um contexto eclesial. Nós nos fortalecemos uns aos outros, a igreja nos nutre, nos supre de tudo aquilo que nós precisamos para durante a semana podermos imitarmos Cristo e tocarmos as pessoas que convivem conosco através da nossa vivência do Evangelho. Não acredito que a pandemia vá acabar com isso. Permanecerá sendo assim. Então eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra. Estou encerrando. Tenha fé, nutra no seu coração e naqueles que convivem contigo o desejo do retorno às nossas atividades normais, a alegria de podermos nos reunir novamente e cultuar o Todo-Poderoso juntos ali, vendo a face um do outro, podemos dar as mãos, podendo nos abraçar. Isso não pode ser substituído pelo celular, pela internet, pelo que é virtual. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Eu anseio pelo dia em que nós, Igreja Presbiteriana Filadélfia, estaremos juntos. Estaremos no mesmo lugar, cultuando o mesmo Deus, louvando, ouvindo a sua voz, sendo tocados pelo Espírito Santo. Não acredito que a pandemia possa parar a igreja. Só serão parados aqueles que Deus não os conhece. E aqueles que Deus não os conhece hoje e não os conhecerá depois, porque serão daqueles que, na hora da separação do trigo e do joio, na hora de colocar ovelhas e cabritos, cada um no seu lugar, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Pois aqueles que são conhecidos de Deus o conhecem também, e o buscam e o querem sempre mais. E eu acredito que eu e você somos iguais nisso. Queremos o Senhor, sentimos falta do nosso contato, sentimos falta do culto, sentimos falta das coisas que fazemos na igreja, sentimos falta de tudo aquilo que a igreja nos proporciona aqui nesta terra. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha um restante de dia abençoado. Lembrando-se que mais tarde, às 19 horas, estarei fazendo a live no Facebook com o sermão de domingo. E é muito importante que você participe, que você compartilhe, para que outras pessoas possam também ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Te agradecemos, Deus, porque apesar desses momentos difíceis, desses dias diferentes, nós temos a certeza que a tua igreja continuará seguindo em frente, rumo, Senhor Deus, a Jerusalém Celestial. Te agradecemos, Deus, pela certeza que temos de que a sua igreja não pode ser parada, pois a tua palavra nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, Senhor Deus, nós cremos que não há pandemia, não há situação humana, não há, Senhor Deus, nada que possa impedir o progresso do Evangelho, a reunião da igreja. Tem misericórdia de nós,
Abençoa-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom almoço para você, um bom domingo e até às 19 horas. Deus vos abençoe.